Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje é desse delicioso geladinho gourmet sabor pudim. Mais uma receita que é aí um sucesso de vendas. Mas antes de começar o passo a passo dessa receita, eu tenho um recado super importante para te dar. Vai ter vídeo novo no canal todos os dias dessa semana, então já verifica aí se o seu sininho está ativado para você não perder nada. Além de receitas, eu vou te passar dicas super importantes que vão te ajudar muito na sua produção de geladinhos gourmet. Agora sim, vem comigo aprender essa receita fácil e deliciosa. Vou iniciar a receita te ensinando a base pudim desse geladinho. E eu sei que tem várias formas de fazer o geladinho sabor pudim, mas hoje eu vou te ensinar a base que eu faço e que meus clientes adoram. Vou começar adicionando aqui na panela uma caixinha de leite condensado. A minha caixinha é de 395 gramas. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, essa semana vai ser muito especial. Vai ter vídeo novo todos os dias às 19 horas, então fica ligadinho aí para você não perder nada. Nessa semana, além de ensinar os sabores que vocês mais me pedem, eu vou tirar dúvidas que vocês sempre me perguntam aqui nos comentários. Vou acrescentar também uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Me contem aí nos comentários, vocês já fizeram geladinho sabor pudim? Gente, esse geladinho é delicioso e vende super bem. E como o geladinho é sabor pudim, não pode faltar a gema do ovo, né, gente? Porque é ela que vai deixar aquele gostinho característico de pudim. Mas para colocar essa gema, você precisa passar na peneira, tá? Para o seu geladinho não ficar com cheiro de ovo. E como você vai passar ele na peneira? Você vai colocar ali as duas gemas na peneira e vai apenas furar a gema e deixar escorrer, tá? Não fica esfregando a colher, porque senão a película vai acabar passando e o seu geladinho vai ficar com um cheiro desagradável de ovo e provavelmente o seu cliente não vai gostar. E essa dica é super importante para o seu geladinho ficar delicioso e sem cheiro de ovo, então não esquece de passar a gema na peneira. Como eu disse para vocês, existem várias formas de fazer o geladinho pudim. Tem base que vai no liquidificador, tem base que vai ao fogo, depois vai no liquidificador, mas eu tô ensinando para vocês a base que eu testei e os meus clientes aprovaram, foi sucesso de vendas. E se você já está cansado de fazer receitas que não funcionam, que não fica com o sabor que você esperava e que não agrada os seus clientes, eu criei um método onde eu ensino as minhas melhores receitas, receitas que funcionam, pois depois de testar muito, eu achei o ponto e sabor ideal dos meus geladinhos, dos recheios, e eu desenvolvi um método onde eu vou te ensinar o passo a passo dessas receitas, além de várias dicas como armazenamento, dicas para você aumentar suas vendas e muito mais. E para o nosso geladinho, além de gostoso, ficar com um cheiro delicioso, eu vou colocar essência de baunilha. A essência de baunilha é a gosto. Você vai colocando aí algumas gotinhas e depois, quando o creme estiver cozinhando, você experimenta. Se você achar necessário, você acrescenta mais depois. Vou colocar aqui umas 6 gotinhas e vou misturar. E depois que a base já estiver no fogo, eu vou provar e, se necessário, eu acrescento mais depois. E antes de colocar o leite, eu vou misturar bem para unir esses ingredientes. Prontinho, misturei bem e o fogo ainda está desligado, tá? Agora eu vou adicionar 500 ml de leite integral. E a quantidade do leite tem que ser essa mesmo, tá? 500 ml. Não dá para colocar 1 litro, porque senão o geladinho não vai ficar com consistência e nem sabor de pudim. Então, por isso é essa quantidade. Se você quiser um rendimento maior, é só dobrar a receita. E nessa base, a gente não vai usar liga neutra, tá? Porque com esses ingredientes, o geladinho já fica super cremoso e realmente não precisa dar liga neutra. Agora sim, eu vou ligar o fogo em fogo médio e é importante mexer constantemente para o seu geladinho ficar bem cremoso e também para ele não queimar, porque essa base ela queima fácil, então tem que ficar de olho e tem que ficar mexendo, tá bom? Então agora é só mexer até essa base começar a ferver. Quando ela começar a ferver, eu volto e mostro o ponto para vocês, tá bom? Prontinho, a nossa base começou a ferver e não precisa estar fervendo muito, tá? Começou ali a levantar a fervura, já está no ponto. Agora eu vou mostrar aqui para vocês na colher o ponto ideal para vocês não errar.
Para você saber quando a base está no ponto, é só você pegar e passar uma colher. Se ela formar um caminho que não se fecha, esse é o ponto ideal, você já pode desligar o fogo. Vou desligar o fogo, passar essa base para outro recipiente e deixar esfriar completamente para poder colocar no saquinho. E olha só como essa base já fica super cremosa. Imagina depois do geladinho congelado. Vou deixar esfriando, enquanto isso eu vou te ensinar a calda. E para quem tem pavor de fazer calda de pudim, fica tranquilo, porque do jeito que eu vou te ensinar, você não vai errar mais. Vou colocar aqui na panela com o fogo ainda desligado uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 250 ml. E um dos segredos para você fazer a calda de pudim perfeita é você colocar o açúcar ali na panela, deixar em fogo baixo e não ficar mexendo toda hora, tá? Porque quanto mais você mexe, mais vai formar aquelas bolinhas de açúcar que vai demorar para dissolver e o seu caramelo vai queimar. Então você apenas espalha ali o açúcar e quando você vê que já tá derretendo ali em volta, aí você começa a mexer, mas com cuidado. Não precisa ficar mexendo o tempo todo, você só vai mexer de vez em quando em fogo baixo até o açúcar derreter completamente. Fazendo dessa forma, você vai ter uma calda de pudim perfeita. Depois que eu espalhei o açúcar, eu deixei a panela aqui paradinha e agora eu vou misturar. Como vocês podem ver, a maior parte do açúcar que estava no fundo já começou a derreter. Então agora, quando eu misturar, não vai formar aquelas pedras grandes de açúcar que vai demorar para dissolver. E olha só que linda que já está essa calda de pudim. Agora eu vou adicionar meia xícara de água quente. É importante adicionar água quente porque como essa calda vai ser congelada, se a gente não adicionar água quente, ela vai endurecer, tá? Então vou acrescentar aqui meia xícara de água quente aos poucos e vou misturando. Nessa hora tomem bastante cuidado porque vai espirrar. Já coloquei toda a água quente, nessa hora vocês vão perceber que o açúcar ele vai endurecer um pouquinho, tá? Mas você continua misturando bem, que ele se dissolve novamente. A calda também vai ficar um pouco mais líquida, mas é só continuar mexendo aí em fogo médio para baixo e quando tiver no ponto eu vou mostrar para vocês. Fiquei misturando até o açúcar derreter novamente e ficou assim. O ponto é esse, tá? Ponto de fio. O que é o ponto de fio? É quando você levanta com a colher e o açúcar cai formando um fio. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, não sei se a câmera vai pegar direitinho, mas é mais ou menos esse ponto aqui, ó, tá vendo? A gotinha do açúcar tá caindo e tá formando um fio. Esse é o ponto ideal, você já pode desligar o fogo, ok? Vou passar para outro recipiente para esfriar mais rápido e quando esfriar completamente, aí sim eu vou colocar nos saquinhos. E essa é a textura da calda ainda quente. Quando esfriar, eu vou mostrar para vocês. Agora sim, calda fria e ela vai ficar nessa consistência, ó. Como vocês podem ver, essa calda não endurece e é perfeita para fazer geladinho gourmet. Fazendo passo a passo do jeito que eu te ensinei, você não vai errar. A base também já esfriou e vocês vão ver que ela vai formar uma película ali por cima, mas é só misturar, tá? Essa película ela não fica grossa, quando você mistura ela dissolve novamente. Forma essa película só por conta da gema do ovo mesmo, tá? Mas é só misturar que não tem problema. Passei a calda aqui para essa bisnaga de ketchup, que eu deixo só para essa finalidade, já fica a dica aí para vocês, tá? Compre uma bisnaga de ketchup
e usa para você poder rechear os seus geladinhos, assim facilita bastante. No método que eu criei para facilitar a sua produção de geladinhos gourmet, eu te ensino essa e muitas outras dicas. Para colocar a calda, como vocês podem ver usando a bisnaga, é bem fácil. É só abrir o saquinho e colocar a bisnaga dentro e apertar. E olha só que praticidade. Agora é só espalhar a nossa calda pelo saquinho e encher com a nossa base de pudim. Vou encher os saquinhos colocando cerca de 130 ml em cada saquinho e já volto para te mostrar. E olhem só que lindo que fica esse geladinho gourmet sabor pudim. É de comer com os olhos, né? Conforme você vai enchendo os outros saquinhos e vai deixando seu geladinho ali parado, ele fica assim, tá? Mas não se preocupe, isso acontece mesmo, é normal. Do outro lado ele tá assim, ó, bem bonito. Depois de congelado, vocês vão ver como ele fica lindo. Eu espero muito que você tenha gostado demais dessa receita de geladinho gourmet para você bombar aí nas suas vendas. O rendimento foi de 5 unidades de 130 ml e esse geladinho aqui menor. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem fazer mais, é só dobrar a receita. E no próximo vídeo eu mostro para vocês o resultado desse geladinho congelado. Gente, calma, não é maldade, não é de propósito. Realmente não deu tempo de esperar o geladinho congelar para mostrar para vocês, mas eu prometo que no próximo vídeo eu mostro, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada. Fica aqui comigo que essa semana está cheia de novidades e você não pode perder. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.